Boa tarde. Boa tarde, queridos. Que bom nós estarmos nessa tarde, neste lugar, e podermos usufruir de uma pequena parcela daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se tem alguém aqui que ama Jesus, levante a sua mão e se dê glórias a Deus. Então você vai olhar para esse jovem que está do seu lado e vai dizer assim para ele: prepara o teu coração, querido. Prepare para aquilo que Deus já começou a fazer e vai continuar ministrando aos nossos corações nesse dia em que nós nos reunimos nesse lugar. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. E antes de nós lermos o nosso texto, desde já nós queremos agradecer, como disse o Bispo Volney, eu sou o Leonardo, tenho tido o privilégio de liderar a juventude lá do outro lado da poça, na igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Nós queremos, através da graça de Deus, compartilhar um pouco daquilo que nós temos visto e vivido, e quero desde já agradecer a confiabilidade, a confiança do Colégio de Bispo e do Conselho da Igreja de Nova Vida, por estar aqui e poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. O que eu faço? Estou muito perto da caixa, não, né? E quero, antes de nós lermos a palavra de Deus, quero aqui me apropriar de uma palavra que eu ouvi do Bispo Tito. O que eu faço? Eu desço? Vou embora? Amém. São coisas que acontecem. Quero aqui me apropriar de uma palavra que eu ouvi do Bispo Tito, de que nós não temos a pretensão de trazer nenhuma verdade que seja nova. O que nós precisamos é contextualizar e exercitar, ou seja, viver as verdades já existentes, que estão contidas no Evangelho, na Palavra de Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso? Por isso, a nossa oração nesse dia é que essa palavra seja internalizada no nosso coração, no entendimento de que o Evangelho, que é a revelação de Jesus, são as boas novas de salvação, que é a chegada do reino de Deus, através de Jesus, a cada um de nós. O Evangelho de Deus, preste atenção, ele é simples, ele não é simplório, mas ele é simples, e a simplicidade é algo que não é complicado, pelo contrário, a própria palavra já se diz que ela é simples, e dentro dessa simplicidade, ela pode ser em aparência, ela pode ser em personalidade, e dentro do significado da palavra simples, eu achei algo muito interessante, que é onde nada fica em oculto, onde tudo é revelado. A simplicidade é algo que não é complicado, seja em aparência ou em personalidade, o que é feito sem ocultar nada, onde nada nós temos a esconder. E Jesus, ele nos advertiu de que no mundo nós passaríamos por aflições. No mundo nós passaríamos por aflições. O Evangelho, como ele é simples, ele não esconde nada. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, você também vai vencer em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Abriu aí comigo Mateus 4,
Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. Nós queremos ler esse texto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Curve a sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa tarde onde nós nos reunirmos na tua casa com muitos jovens e temos a certeza de que as expectativas do coração de Deus acerca deste congresso, Senhor, ela vai se realizar na vida de cada um, porque nós estamos aqui em obediência, nós estamos aqui, ó Deus, rendendo a nossa vida em adoração, em louvor, e te pedimos, Senhor, desliga, porque a tua palavra nos garante que aquilo que pela oração e pela fé nós desligássemos aqui na terra, o Senhor desligaria também no céu. Desliga, Senhor, toda falta de atenção, desliga, Senhor, toda a incredulidade do coração de cada jovem que está aqui nesse lugar, e assim como a tua palavra também nos diz que aquilo que nós ligássemos aqui na terra, o Senhor também ligaria nos céus. Liga agora, Senhor, em nome de Jesus, um coração, ó Deus, onde é propício a semeadura da tua palavra. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir, mas não somente ouvir, mas receber e aplicar essas verdades contidas na tua palavra, para que nós possamos, em nome de Jesus, vencer as tensões da nossa juventude. Queremos entregar esse momento em tuas mãos, na certeza de que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, porque aonde o Senhor está, milagres acontecem, aonde o Senhor está, o sobrenatural de Deus acontece, e nós temos a certeza de que não será diferente nesse lugar, porque Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e nós pela fé já tomamos posse do sobrenatural de Deus acontecendo na vida de cada jovem nessa tarde, e nós fazemos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, digam glórias a Deus e aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto em que fala da tentação de Jesus, eu consigo enxergar nesse texto um momento de grande tensão, um momento de decisão no ministério do Senhor Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu digo que é um momento de tensão, porque a tensão é o estado do que se apresenta tenso. A tensão é o estado de quem se apresenta preocupado, com medo, ansioso, sob pressão. E o Senhor Jesus estava sob pressão, o Senhor Jesus estava em aflição. Por isso Ele nos advertiu dizendo que vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vão vencer. E eu olho para esse texto, eu vejo aqui um momento de tensão. Volte comigo os seus olhos para o versículo número 1 de Mateus 4, quando diz a seguir. Ou seja,
logo depois do batismo do Senhor Jesus. Diz as Escrituras Sagradas que Jesus sai da Galileia para o Jordão, a fim de que João o Batista o batizasse. E quando João avista Jesus, ele fica constrangido e diz: não sou digno nem de desatar as tuas sandálias, quem sou eu para te batizar? E aí Jesus diz: não, cabe que as Escrituras sejam cumpridas, e você precisa me batizar. E diz o texto, todos nós conhecemos, que João batiza Jesus, e os céus se abrem, e desce sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo, e esse Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, em forma de pomba. E Deus olha para aquele momento e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. E logo depois disso, diz a palavra do Senhor, que esse mesmo Espírito que desceu sobre o Senhor Jesus, conduz o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Um grande momento de tensão. E eu olho para esse texto, diz que após ele ser enviado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, ele já havia jejuado 40 dias e 40 noites, e diz o texto que Jesus teve fome. Teve fome. Eu acredito, queridos e amados jovens de Deus, que nessa tentação do Senhor Jesus, nesse grande momento de tensão, a primeira tentação que o Senhor Jesus sofreu, o primeiro momento que o Senhor Jesus sofreu de tensão nesse texto, foi de ordem física, de ordem biológica. Os estudiosos da área de humanas, não sei se tem alguém que estuda aí psicologia, psicanálise, eles vão falar no estudo do desenvolvimento humano, segundo Piaget, de que seriam as necessidades primárias do ser humano. Jesus foi tentado nas necessidades primárias do ser humano, que todos nós temos, que são elas: fome, sede e a área sexual. Jesus foi tentado só na fome, mas no estudo do desenvolvimento humano diz que essas necessidades primárias do ser humano são sede, fome, e quando se fala de sexo, que a sexualidade é por causa da procriação. O Senhor Jesus foi tentado nessa área, e depois de 40 dias jejuando, o seu corpo estava totalmente debilitado. 40 dias e 40 noites sem comer e beber absolutamente nada. E é nesse período de oração intensa que o Senhor Jesus passa, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Nós podemos até dizer que o Espírito estava pronto, mas a carne estava a ponto de entrar em tentação. O Espírito estava pronto, mas a carne estava a ponto de entrar em tentação. E é exatamente nessa oportunidade que Satanás se aproxima do Senhor Jesus e diz assim: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pense comigo, queridos. O inimigo das nossas almas, ele coloca em xeque, ele faz um questionamento acerca da própria filiação do Senhor Jesus. Depois do batismo, os céus se abrem, Jesus é batizado, e desce o Espírito de Deus sobre Jesus e diz assim: esse é o meu Filho amado. E logo depois, o tentador, num momento de tensão, diz: se você de verdade, de fato, é realmente Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus, ele usa a própria palavra de Deuteronômio 8:3, porque Jesus conhece a palavra, porque ele é a palavra viva, ele é o verbo vivo de Deus. Ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de
toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele consegue vencer esse momento de tensão, que é de ordem física, que é de ordem biológica. Mas dá uma catucada nesse jovem que está do seu lado e diz assim: ele não desiste fácil não, querida. Ele não desiste fácil não. Se nós olharmos do versículo 5 ao versículo 7, nós vamos ver que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, mais uma vez questionando a filiação de Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos. Ele cita o Salmo 91. Queridos, se és realmente filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles vão te suster nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus responde de novo com a palavra. Eu creio que nesse momento de tensão, dentro da tentação do Senhor Jesus no deserto, o segundo momento de tentação, o primeiro é de ordem física e biológica, e o segundo é de ordem espiritual e de ordem psicológica. Satanás habilmente usa a palavra de Deus contra Jesus para induzi-lo a se jogar do pináculo do templo, para que o próprio Deus, para que seu próprio Pai o amparasse. Satanás sugere que Jesus prove a sua fé em Deus. Será que eu e você somos também provados na nossa fé? Satanás usa a palavra para provar a fé de Jesus no próprio Pai, no próprio Deus, submetendo a promessa de Deus a um teste. Você não é realmente filho de Deus? Pula aí. Pula. Isso não passava de um grande sofisma. O que é isso? Nós já ouvimos tanto falar em sofisma. Sofisma é um argumento falso, intencionalmente feito para induzir outrem ao erro. Satanás estava tentando induzir ao Senhor Jesus para que ele errasse, para que ele fugisse do seu propósito, que era a cruz. Mas aí o Senhor Jesus, cheio de sabedoria e graça, ele diz no versículo 7 de Mateus 4, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas como ele não desiste, com facilidade, eu vejo uma outra tentação, nesse momento de tensão, em que o Senhor Jesus estava passando. Diz o versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse, tudo isso te darei. E nessa terceira tentação, nesse momento de tensão em que o Senhor Jesus estava passando no seu ministério, eu vejo uma tensão e uma tentação de ordem de autorrealização, de destaque, de visibilidade, de sucesso, de poder. E eu me pergunto, eu gostaria que você também se perguntasse, quem não está atrás disso? Quem não está atrás de autorrealização? Quem não está atrás de sucesso? Quem não está atrás de notoriedade? Quem não está atrás de visibilidade? Quem não quer sair do anonimato? E diz que o diabo coloca Jesus num monte muito alto, mostra todos os reinos, mostra tudo e diz, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. Uma tentação de ordem de poder, de autorrealização, de destaque, de visibilidade, de sucesso. E aí o Senhor Jesus diz no versículo 10, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uma tentação, uma tensão de ordem física, uma tentação, uma tensão de ordem biológica, uma tentação de ordem psicológica, de ordem espiritual e de ordem de autorrealização, sucesso e destaque.
E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade de resistir às tensões de ordem física, nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade de resistir às tensões de ordem espiritual, nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade de resistir às tensões de ordem psicológica e nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade de resistir às tensões de ordem de autorrealização e sucesso. E como é que a gente vence tudo isso? Como é que a gente vence a todas essas tensões que o Senhor Jesus nos advertiu que nós também passaríamos por ela? Queria que você abrisse comigo aí, adiantasse algumas páginas da sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 26. Antes de nós lermos, depois que você achar, queria que você olhasse aqui, por gentileza. Eu preguei num congresso uma vez, em que o Espírito Santo me deu uma estratégia um pouco diferente. Eu fui pregar de terno, e aí o Espírito Santo falou assim: pega o controle da sua televisão. Eu peguei o controle. Ele disse assim: coloca no bolso do terno. Eu coloquei. E fui. Quando chegou a hora de eu ministrar, comecei a ministrar. E quando eu estava ministrando a palavra, o Espírito Santo falou assim: agora pega o controle e mostra para a igreja. Eu peguei o controle e mostrei para a igreja. E falei assim: queridos, nós temos a tendência, ou seja, nós somos tendenciosos, enquanto alguém está ministrando a palavra de Deus, nós desligarmos o palestrante. Nós desligarmos, você está sentado, você está fisicamente aí, mas a sua mente não está mais aqui, está em outro lugar. Então eu quero nessa tarde pegar o controle e dizer assim, ó, não desliga a palavra do teu coração não, querido, não desliga o Espírito Santo de Deus da tua vida não, não desliga a palavra não, se liga aí, catuca o seu irmão e diz, se liga aí, querido, porque o Espírito Santo está falando contigo nessa tarde, porque o Espírito de Deus está falando com você nesse dia. Você crê nisso, você pode levantar as suas mãos e dar glórias a Deus. Aleluia, pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Não desliga Deus da tua vida não, querido. Como é que nós podemos vencer as tensões de ordem física, biológica, sejam elas de ordem psicológica, espiritual, de sucesso, de autorrealização? Para mim, está aqui em Mateus 16, do versículo 24 ao versículo 26. Diz assim: então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, diga comigo, a si mesmo se negue. Diga, a si mesmo se negue. Diga assim, ó, tome a sua cruz e siga Jesus. Porque diz o versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para mim aqui está algumas atitudes que nós devemos ter na nossa vida, para que como jovens, homens e mulheres de Deus, nós possamos vencer quaisquer tensões da nossa vida, não só de ordem física, psicológica, espiritual, ou de sucesso, notoriedade, destaque, todas elas. E a primeira que eu enxergo aqui, que nós devemos fazer para vencer as tensões é, negue-se a si mesmo. É um discurso duro para se falar no século 21. Negue-se a si mesmo, e eu quero chamar isso de autorrenúncia. Repudiar, renegar, perder e ignorar o seu eu. Nunca tivemos uma geração que buscou tanto a satisfação do eu e a satisfação do ego. Talvez seja por isso que
nós tenhamos hoje uma geração tão doente, de corpo, de alma e de espírito. Nunca tivemos uma geração tão linda e tão bela, mas nunca tivemos uma geração tão vazia. Isso é uma realidade. Tudo por causa da soberba do eu. A gente não consegue negar a nós mesmos. Eu quero aqui ler uma reportagem de um jornal americano, Apple Times, que ele diz assim, o título é o seguinte: o ego, o eu, a causa de todas as tensões, a causa de todos os sofrimentos da raça humana. E o autor, ele diz o seguinte: o autoconhecimento e a reflexão são grandes ferramentas para enfrentar as próprias frustrações e acabar com o sofrimento. Se alguém quiser saber de onde vem o sofrimento, ou qual a causa fundamental de seus conflitos, dores e confusões, pergunte ao seu eu, pergunte ao seu ego. Para aquele que deseja entender o mundo e encontrar um meio para colocar um fim nas dores e sofrimentos da humanidade, observe e aprenda sobre o seu ego. Todas as projeções que o eu faz de si mesmo no mundo interferem na vida do outro, usurpam a existência do outro e alteram as circunstâncias e processos a favor de si mesmo. Neste sentido, diz o autor, o nosso ego se torna mais importante do que qualquer coisa, pessoa ou processo e, desta forma, atravanca, ou seja, impede o desenvolvimento coletivo e a harmonia recíproca que deve existir em qualquer grupo. Sendo assim, devido aos nossos pensamentos e atitudes serem todos dirigidos pelo eu, para a satisfação de si próprio, tentamos distorcer a verdade, o correto e o justo, sempre que nossas vontades ou medos estão em jogo. É devido ao desejo de satisfação ou proteção do ego que nossos atos se tornam prejudiciais ao outro, que excluem pessoas, que usurpam o espaço, as chances e a vida do outro. As guerras, diz o autor, somente acontecem devido ao forte desejo de satisfação de alguns indivíduos de terem mais poder, mais bens, mais riquezas e ou devido ao medo ou orgulho ferido. A corrupção é fruto igualmente do desejo de poder, de riquezas, ou devido ao desejo de proteção e autopreservação. Os desejos e apegos fazem mal às vidas alheias, corrompem sociedades e destroem o mundo. Os assassinatos, os estrupos, roubos, tiranias e todos os vícios vêm das vontades desequilibradas do eu. Essas atitudes caóticas e destrutivas saem como impulsos descontrolados, cheios de força, de um eu que não enxerga a existência, as necessidades e os direitos de outro, porque coloca os seus próprios anseios acima dos demais. Todos os defeitos de caráter, diz o autor, vêm do ego, vêm do eu, a arrogância, a desonestidade, a intolerância, a crueldade, a inveja, o ciúme, a ganância, a preguiça, a ira e outros são os resultados da vontade do eu. O eu vive para si próprio, para a sua própria segurança, benefício e deleite. Basta olhar a nossa vida cotidiana, as nossas atitudes e motivos por trás de nossas ações. Em quem pensamos quando agimos? Quem consideramos quando fazemos as coisas? E quais são os motivos que nos levam a fazermos as coisas? Igualmente, todas as doenças surgem do eu, as mágoas, o ódio, que geram desequilíbrios nas disfunções orgânicas que se acumulam pelo corpo, produzindo várias doenças, como alguns tipos de tumores, distúrbios no fígado, hipertensão, glaucoma, artrite reumatoide e outras. As ambições e desejos intensos geram as neuroses, os vícios, o estresse contínuo, alguns tipos de problemas cardíacos e hipertensão. Enfim, diz o autor, todas as doenças possuem uma raiz emocional que está ligada aos anseios e projeções do eu no mundo. E o que os cientistas descobriram agora
Jesus já sabia desde a eternidade. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vencer as tensões da juventude, precisa negar-se a si mesmo. Como diz a presidenta Dilma, precisa cortar na carne, na nossa própria carne. Negar a si mesmo. E hoje, século 21, são muitas as ofertas do mundo ao si mesmo, ao eu, como nunca o eu foi tão poderoso em cada um de nós, como nunca. Eu quero aplicar isso na nossa vida. Nunca o eu foi tão poderoso na nossa individualidade, nunca o eu foi tão poderoso nos nossos relacionamentos interpessoais, e nunca o eu foi tão poderoso nas nossas responsabilidades. Na nossa individualidade, como é que o nosso eu funciona? Vamos aplicar aqui, já que a gente está falando para jovens. Quem tem Facebook, levante a mão, por gentileza. Vamos ver como é que isso funciona na nossa vida? Partindo do princípio que, há uns dias atrás, eu li um comentário que a minha esposa me mostrou no Facebook, e a pessoa expôs tudo aquilo que ela pensava, falando, talvez, algumas verdades, mas que ela se julgava no direito de colocar lá. Mas ela, em hipótese alguma, estava levando em consideração quem estava lendo aquelas verdades. Se isso estava trazendo dissensão, se isso estava trazendo confusão, se isso estava trazendo inveja, se isso estava trazendo ira, contenda, ela não estava preocupada com isso. Ela estava única e exclusivamente preocupada com a satisfação do seu eu. Eu falo aquilo que eu penso, eu coloco aquilo que eu acho que é certo, independente do que os outros vão pensar acerca disso. O que é isso? É a satisfação do eu. A gente coloca um vídeo lá no nosso Facebook, ou manda pelo WhatsApp, não sei, e de tempo em tempo a gente olha aquele vídeo postado, para saber quantas pessoas curtiram o nosso vídeo. É verdade ou não é, queridos? É verdade ou não é, queridos? O que é isso? Eu estou preocupado comigo mesmo. Eu não estou preocupado se isso vai causar dano na vida de alguém. Eu não estou preocupado se isso vai trazer uma dissensão. Não importa o que os outros vão pensar, se vai causar inveja, confusão, intriga, não importa. O que importa é a satisfação do meu eu. O que importa é a satisfação do meu ego. E deixa eu te dizer uma verdade, que eu tenho aprendido na minha própria vida. Não quero aqui compartilhar de nada que eu não tenha vivido e que eu não estou vivendo. Não tenho essa pretensão. Se de verdade, de fato, nós queremos vencer as tensões que têm assolado a juventude no século XXI, que são tensões diferentes da juventude do bispo Volney, são tensões diferentes, mas para vencê-las nós devemos fazer as mesmas coisas, que é negar a nós mesmos, a primeira delas. Tem um quadro aqui no gabinete do bispo, e que em muitos gabinetes eu já vi, que é um eu crucificado, é um eu na cruz. Quem quiser vencer as tensões, quem quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, autonegação. Tem que negar a si mesmo. Nos nossos relacionamentos interpessoais, Jesus nos deixou um grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. O segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas a gente procura se relacionar com o próximo
no intuito, na intenção do que o que eu posso extrair dele, o que eu posso tirar dele, não o que eu posso acrescentar à vida dele. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, você tem que negar a você mesmo. E nos nossos relacionamentos interpessoais, nós temos que amar quem está do nosso lado como a gente se ama. Queria que você perguntasse quem está do seu lado: você se ama, querido? Você se ama? Você se ama? Quem se ama aí, dê um glória a Deus aí bem forte. Então eu quero que você olhe de novo para ele e diga assim: eu quero te amar no amor de Jesus como eu me amo. Eu quero te amar no amor de Jesus como eu amo a mim mesmo, porque esse é o mandamento que o Senhor nos deixou. Tem um livro que diz, que o título é 2 pulgas e nenhum cachorro. 2 pulgas e nenhum cachorro. Por quê? Ele fala para casais. É porque quando a gente se relaciona com o próximo, a gente só quer, a pulga só suga, só quer extrair, só quer tirar. Ela não tem nada para acrescentar. Mas nos nossos relacionamentos interpessoais, para a gente vencer o nosso eu, o nosso ego, nós temos que amar quem está do nosso lado, como a gente se ama. Nós temos que vencer todas essas adversidades. Temos que vencer o egoísmo. Quando fala de negar a si mesmo, a gente fala de egoísmo. E Tiago diz que aonde há inveja, ambição egoísta, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. Jesus foi nosso grande exemplo de negar a si mesmo. Quando ele estava no Getsêmani, diz que ele se adiantou um pouco, ele se prostrou com o seu rosto e começou a orar. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero. Veja o que Jesus nos ensina: todavia não seja conforme o meu eu quer, mas seja conforme tu queres. Queridos e amados jovens, se quisermos de fato andar com Deus, se quisermos de fato ter um relacionamento com Jesus, se quisermos de fato desfrutar da vida, e a vida que Ele promete, uma vida com abundância, se quisermos vencer as tensões dessa juventude, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, porque se assim você fizer, você vai conseguir vencer as tensões, sejam de ordem física, psicológica, espiritual, de sucesso, de realização. Jesus nos ensina que nós devemos negar a nós mesmos, mas Ele também ensina que nós devemos tomar a nossa cruz. Se negar a nós mesmos é a autonegação, tomar a nossa cruz podemos dizer que é automortificação, que é uma prática que consiste em realizar um sacrifício mental e um sacrifício físico por amor a Deus, com o objetivo de se unir à paixão e à cruz de Jesus. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. A automortificação, que é tomar a cruz, é como se fosse uma prática que consiste em realizar um sacrifício na sua mente. Por isso Paulo nos diz que nós devemos buscar a renovação da nossa mente, para que, se uma vez a nossa mente transformada, a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um sacrifício mental, um sacrifício físico, por amor a Deus, com o objetivo de se unir a Jesus. Isso é automortificação, isso é tomar a cruz, isso é sacrifício, isso é sofrimento. Uma vida que é voluntariamente rendida à vontade soberana de Deus. A automortificação é a morte para o pecado. A automortificação é a mortificação da natureza humana. Por isso Paulo diz que quem foi crucificado com Jesus, crucificou o velho homem. Ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo tem vivido na sua vida? Você pode levantar as suas mãos e dizer amém? Quando Cristo vive de verdade, de fato, a nossa velha criatura, ela morre.
Nós morremos para o pecado e nós ressurgimos com Cristo para vivermos uma novidade de vida. Isso é mortificar a nossa carne. Isso é automortificação. Se você tiver aí com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse rapidamente aí em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver aqui um exemplo de mortificação, automortificação. Colossenses 3, do versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, ou seja, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pois, através dessas coisas, diz Paulo, vem sobre cada um de nós a ira de Deus. Quem pratica essas coisas, quem não faz morrer a sua natureza humana, tem sobre si a ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E quando ele diz em Gálatas 2, do versículo 19 a 20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e se entregou também pela sua vida. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Precisamos fazer morrer a nossa natureza humana, se é que desejamos vencer as tensões da vida. Negar a si mesmo, autonegação. Tomar a cruz, autorrenúncia. E ele conclui dizendo: se vocês quiserem ser meus discípulos, me sigam. É preciso seguir a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Podemos dizer que seguir a Jesus é imitar a Jesus. Podemos dizer que seguir a Jesus é ser similar a Jesus. Podemos dizer que seguir a Jesus é ter a mesma identidade de Jesus, algo que é análogo. Essa similaridade é alguém que se assemelha a outro, alguém que tem as mesmas características, alguém que tem a mesma natureza, alguém que possui o mesmo teor. Quer vencer as tensões, assim como o Senhor Jesus venceu, e Ele disse que nós passaríamos por aflição, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos. Faça como Jesus fez, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seja um imitador de Jesus. Seja um imitador de Jesus, se assemelhe a Ele. E não há como nós não lembrarmos de Paulo, quando em 1 Coríntios 11, versículo 1, todos nós conhecemos esse versículo, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo recebeu uma autoridade divina, Paulo recebeu uma autoridade de Deus para dizer isso, e diz: olha, vocês querem imitar a Jesus? Vocês querem seguir a Jesus? Olha para mim. Onde você está, na sua igreja, na sua comunidade, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, você pode olhar para um jovem e dizer assim: você quer conhecer Jesus? Olha para mim, olha para a minha vida, porque eu tenho aprendido a vencer, a superar as tensões da minha juventude, negando a minha própria carne, negando o meu próprio eu, mortificando as obras da carne na minha vida, porque eu tenho imitado a Jesus. Paulo diz para a igreja de Corinto: olha para mim, porque se vocês olharem para mim, vocês vão ver Jesus em mim. Paulo diz que nós somos a carta escrita. O que o mundo está lendo através de nós, através da nossa própria vida? Temos sido facilmente enlaçados pelas tentações e pelas tensões dessa vida, ou nós temos aprendido com a palavra a vencer essas tensões. Paulo nos ensina e ele diz:
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. E creio que, como disse o bispo Moacir e o bispo Volney, que esse projeto nasceu no coração dos bispos, mas creio que muito antes de estar no coração do bispo, esse projeto já estava no coração de Deus. Você crê nisso? Você pode dar glórias a Deus? E nós temos sido incomodados, assim como Paulo era incomodado com a igreja de Gálatas, quando ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, para quê? Para que Cristo de verdade, de fato, seja gerado na sua vida. E ao estarmos aqui, ao investirmos o nosso tempo, é para que de verdade, de fato, Cristo seja gerado no seu coração, seja tatuado na sua alma, na sua mente, para que você possa vencer e superar todas as tensões da sua juventude. Só assim, querido, nós conseguiremos vencer. Nós devemos ser imitadores de Jesus, servos, nos humilhando em obediência. E uma coisa que o pastor falou aqui anteriormente, eu acredito, para vencermos as tensões da vida, sejam de ordem física, biológica, espiritual, psicológica, de sucesso, de autorrealização, de destaque, só negando a nós mesmos, só tomando a nossa cruz e só seguindo a Jesus. E nós só vamos conseguir negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, se nós nascermos da água do Espírito. Se nós não nascermos da água do Espírito, não há como negar a nós mesmos. Se nós não nascermos da água do Espírito, não há como cortar na própria carne. Se nós não nascemos da água do Espírito, não há como imitar a Jesus. E por consequência, jamais venceremos as tensões dessa vida. Não só da juventude, mas ao longo da nossa vida. É preciso nascer de novo, é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aí, levante a sua mão assim, levante bem alto as suas duas mãos. E se alguém está em Cristo, e se tem alguém aqui que está em Cristo, diga glória a Deus. É nova criatura, diga aleluia. E faça assim, ó, as coisas velhas já passaram. Faz assim, ó, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Eu trouxe uma coisa aqui para eu contextualizar. Um plástico daquela barraquinha que a gente monta quando a gente é criança. Eu peguei lá do meu filho, escondido porque ele não deixa eu pegar. Aquela de plástico que a gente monta uma barraquinha. Quando a gente é nascido da água do Espírito, querido, preste atenção. Você nega você mesmo. Você corta na sua própria carne. Você consegue tomar a sua cruz, mortificando as obras da carne em você. Você consegue ser um imitador de Jesus. E algo muito interessante é gerado no seu coração e na sua mente. Não sei se você já ouviu falar nessa palavra aqui, resiliência. Resiliência é um termo tirado da física, que é a capacidade, quando um material ele é submetido a um estresse máximo, ele é submetido a uma tensão máxima, onde parece que não vai resistir, onde parece que não vai aguentar, mas quando você é uma nova criatura, você tem gerado em você uma resiliência, em que você consegue negar a você mesmo, você consegue tomar a sua cruz, você consegue seguir a Jesus, e você não é deformado, e quando passa essas tensões, você volta ao seu estado original,
você volta ao seu estado original. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado, sim, foi. Ele sentiu vontade de desistir, sentiu sim, mas ele teve gerado em si uma resiliência, porque ele conseguiu negar a si mesmo, ele conseguiu tomar a cruz, e ele não fugiu do propósito que era estar na cruz. E porque ele venceu, nós também vamos vencer, nós também seremos jovens e bem-sucedidos, e nós cremos que nessa tarde está sendo gerado no seu coração, uma resiliência divina, para que você possa resistir ao dia mau, para que você possa passar pelas adversidades. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está com cada um de nós. Se você crê nisso, fique de pé no seu lugar e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dar glórias a Deus. E nós cremos que será uma tarde em que vai haver um divisor de águas na nossa vida. Nós sairemos deste lugar mais fortes, nós sairemos desse lugar fortalecidos, porque Deus está nesse lugar, querido. Deus está na sua vida e Ele quer operar um milagre onde você está. Ele quer fazer com que você não ceda às tensões desse mundo, mas que você aprenda com o próprio Senhor Jesus a negar a você mesmo, a tomar a sua cruz e a segui-lo, na certeza de que, se assim fizermos, todas as tensões da nossa vida, da nossa existência, elas serão vencidas, e um dia, acima de tudo isso, nós estaremos com Ele na glória. Nós estaremos com Ele na glória. Você pode levantar as suas mãos e diga: esse é o meu maior alvo, Senhor. Esse é o meu maior desejo, Senhor. Estar aqui, Senhor. Eu creio que isso aqui é uma passagem, Senhor, mas o meu desejo é estar com o Senhor Jesus na glória, porque Ele preparou um lugar para cada um de nós, e nós estamos aqui para fortalecer, Senhor, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa mente, Senhor. E nós queremos aprender com a Tua palavra a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Jesus.